Boa tarde, meu bom Luiz. Querida Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Salário de prefeito e vice. A mesa diretora da Câmara de Livramento apresentou um projeto de lei que aumenta o salário mensal do prefeito de R$ 25.200 para R$ 27.720 e o do vice de R$ 12.600 para R$ 18.900, no mandato que começa no ano que vem e termina em 2028. Para os secretários municipais, o salário sobe de R$ 7.596 para R$ 8.356. E nada fala sobre os vencimentos de vereadores. O aumento, nos casos acima citados, é de 10% para prefeito e secretários e 50% para vice-prefeito. O vice receberá R$ 18.900 sem fazer nada. Como sabemos, a vice atual e filósofa Joanina Sampaio já declarou que vice não deveria nem existir, dizendo que não serve para nada. Falou isso por quase 8 anos, ignorada pelo prefeito. E ninguém se solidarizou com ela, com a sua solidão. Mas agora, o que tem de gente puxando o saco dela não está no gibi. É intrigante que o aumento do vice seja de 50% e os outros, até o do prefeito, só 10%. Há de haver alguma mutreita aí nesse negócio. Com o aumento, o prefeito de Livramento vai ficar em terceiro lugar se comparado com os prefeitos das capitais, que são as maiores cidades do país. Inauguração de comitês. Os dois grupos políticos que disputam a eleição em Livramento já têm seus comitês de campanha montados. Foram inaugurados com as costumeiras festas animadas pelos barulhentos desfiles de carros e motos. O comitê da situação, inaugurado na semana passada, fica na Praça Gentil Vilas Boas, comandado por Joanina Sampaio. No sábado agora foi inaugurado o da oposição, que fica na Praça Dom Basílio. A oposição, liderada pelo empresário Ailton Porto, o Tebé, não sei porque ele tem esse apelido, e o vice Dr. Paulo, ganhou firmeza na disputa. E agora nós temos duas mensagens diferentes para o eleitor analisar. Temos uma candidata que se dizia ignorada pelo prefeito, como vice que é, e a ponto de declarar que vice nem deveria existir, por, segundo ela, não servir para nada. Agora ela posa ao lado do alcaide, geralmente sorridentes, como parceiros de grandes realizações e de longas datas. O eleitor tem de avaliar nesse momento se ela mentiu antes ou se está mentindo agora. Já na oposição, um empresário tido como bem-sucedido, mas sem vivência política anterior expressiva, parece ter recomposto os cacos deixados no grupo pelos caciques fujões. Adesão do Dr. Emerson. Notícias recentes dão como certo que Tebé ganhará o reforço do veterano Emerson Leal e do seu filho, o deputado Nelson Leal. E o grupo já vinha se conduzindo de uma forma aglutinadora, ganhou corpo, ganhou força e promete colorir a campanha com uma onda azul. E, em meio a isso, salvo engano, ontem, ou foi dia 31, o blog Sudoeste divulgou uma pesquisa cujos resultados indicam que já estaria havendo um equilíbrio na disputa, com Joanina e Tebé praticamente empatados. A pesquisa foi feita pela TML Publicidades entre 17 e 19 de agosto, com registro número BA 03481/2024,
em que, perguntado, sem citar os nomes, em quem o eleitor votaria, Joanina teve 37,05% e Tebé 26,14%. Perguntado entre os dois nomes que estão em disputas, em quem o eleitor votaria, Joanina obteve 41,36% e Tebé 39,32%. A diferença, portanto, é só de 2,04%, o que é considerado, tecnicamente, um empate. Mas eu lembro sempre que pesquisa eleitoral não é mais confiável, não deve ser levada muito a sério, pois elas sempre buscam agradar a quem contrata. De um lado, temos um grupo de situação, né, cuja campanha é movida por cosméticos eleitoreiros, como eu chamo, pagos pela máquina administrativa. E do outro lado, temos uma oposição que foi recomposta, com êxito, né, pelo que se vê, e que está testando um batom azul. A audiência do saneamento foi no último dia 29/8, para apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Livramento. O material apresentado é de boa qualidade, o conteúdo, os levantamentos, as pesquisas, os dados, etc. Mas o evento em si foi um faz de conta, pois até a votação ocorreu antes da discussão. Estudantes lotaram o auditório. Se não fossem eles, as galerias teriam ficado vazias. Estão previstas ações dos planos que dotarão o município de todos os serviços de saneamento: abastecimento de água, tratamento de esgoto, tratamento do lixo e a drenagem das águas da chuva. Mas notei que estavam ausentes de forma oficial ao ato os representantes da Prefeitura, da Câmara e da Embasa, que são órgãos que são essenciais na legalização e na posterior execução dos planos. Quem financiará o plano? Pela exposição feitas na audiência pública, o conjunto das ações vai custar mais de R$1 bilhão ao município. O Estado foi quem organizou, conduziu a elaboração dos planos, em parceria, claro, com a Prefeitura e a participação de outros órgãos, né, Câmara, Funasa, etc. E o Estado fez tudo, mas colocou a conta no colo da Prefeitura, que não terá competência técnica para conduzir sua implantação e nem muito menos trânsito político exigido para viabilizar, como é nesses casos, os processos de captação dos recursos. Tebé ou Joanina, o que for eleito, terá essa batata doce pela frente. O Plano Municipal de Saneamento Básico é uma exigência da Lei Nacional do Saneamento, tanto a antiga como o novo marco regulatório. E ele é exigido para validar os contratos de concessão dos serviços e para a obtenção de recursos públicos em geral. Então, antes de votar, em outubro, lembrem-se disso. E, por último, vamos recordar hoje a mensagem onde eu cito que o homem está perto do paraíso, mas pode cair da construção. Tem dificuldades de enxergar e sentir a proximidade de Deus e trava uma luta ferrenha pela realização de projetos materiais. Nem percebe o movimento da energia de Deus, da qual os seres humanos fazem parte. É comum, por exemplo, nos velórios, pessoas sorrindo, contando piadas, confraternizando-se, colocando o papo em dia, matando saudades de amigos e conhecidos que há muito não se viam. E não é desconsideração para com o morto e nem para com a sua família.
Também não é por terem espíritos evoluídos. Às vezes até erramos e, ao invés de pêsames, damos os parabéns aos familiares. Claro, causa constrangimento. Vivemos no materialismo automático. Não paramos para refletir sobre o sentido da vida e nem da morte. E também a proximidade que deveríamos ter com Deus vai se perdendo. Mas, apesar desse atraso espiritual e de todo o materialismo, talvez pela fluidez da espiritualidade, um dia a morte venha a ser motivo de celebração. Fluidez, que significa falta de visibilidade, de consistência, só alcançada com a evolução da alma e com o conhecimento pleno das coisas de Deus. E por que celebraríamos um dia o advento da morte? Porque ela será vista no seu sentido verdadeiro, como simples passagem para um mundo melhor do que a realidade terrena. Morrer é voltar ao espaço em que Deus está. Retornar para lá será motivo de celebração. Assim como celebramos hoje o nascimento de uma criança, estamos bem perto de vivenciar essa realidade, de viver com clareza o nosso papel no plano de Deus. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.